O que acontece se a gente colocar em um único programa questões raciais, paisagens sonoras, política, relações sociais e cidadania? A resposta é simples. Acontece o Nesp Ciência desse mês. No programa de hoje tem uma entrevista com o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier. Ele explica como a violência pode engolir as próximas gerações de jovens negros e pobres e aponta a segregação racial como a principal causa para esse problema. Paisagens sonoras são tema de pesquisa de doutorado defendida na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona. A tese é de José Laranjeira. E nossa equipe foi conhecer o trabalho de perto. Para encerrar, recebemos no estúdio da TV Unesp o professor José Antônio Segato para falar sobre o livro Política, Relações Sociais e Cidadania. Essas matérias também estão disponíveis na revista Unesp Ciência. É só acessar www.unespciencia.com.br. Esfinge que devora a vida de jovens negros. Esse é o título do artigo escrito por Juarez Tadeu de Paula Xavier, professor do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, campus de Bauru, e coordenador do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. O título é bastante curioso e tem um propósito. A ideia é fazer uma provocação, né? A questão da violência, do nível de homicídio ocorrido no Brasil, de acordo com os registros dos últimos 10 anos, particularmente dos últimos mapas da violência, mostra que nós estamos em uma epidemia de violência social no Brasil. E ela não tem sido capaz de provocar um debate qualificado na academia. Então a provocação do artigo era mostrar que é uma esfinge, que nós precisamos decifrar. Sem decifrar esse enigma da violência contra jovens e adolescentes, a ideia do artigo é que nós não conseguiremos criar uma sociedade igualitária, formada para a diversidade e que atenda às necessidades de desenvolvimento econômico, político e social do povo brasileiro. O debate não é novo. O Brasil tem assinado todos os grandes tratados internacionais que cuida da questão racial e que discute a questão racial desde os anos 1960. Então o debate não é novo. A grande trajetória feita nos anos 90 para preparar o Brasil para a participação da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que foi em 2001 em Durban, na África do Sul, trouxe uma série de debates muito interessantes em todas as áreas. Nas áreas econômicas, políticas sociais, culturais e, acima de tudo, de atendimento às populações em condições vulneráveis. Bem executadas, as políticas públicas podem contribuir com os direitos humanos. O que é que essas políticas públicas apontam? Primeiro, que não dá para serem apenas políticas públicas universais. O que seriam isso? Políticas adotadas para todos os segmentos sociais. Essas experiências têm mostrado que essas políticas minimizam o impacto da violência, mas elas mantêm o mesmo nível de desigualdade entre grupos sociais. Segundo, a necessidade de se pensar políticas verticais e horizontais, ou seja, políticas que combinam ações universais, que atinjam toda a população, mas que também atingem em especial os grupos vulneráveis. A necessidade de você ter políticas desiguais em sociedades desiguais, para você poder produzir a igualdade no futuro. E um terceiro aspecto importante é que essas políticas são formuladas em todas as áreas. Elas são transversais e intersetoriais. Então, por exemplo, para você poder atingir a situação de reduzir a violência contra jovens a partir da violência social, é necessário que você aplique recursos na educação, né, para que haja mobilidade vertical. Todas as pesquisas mostram que a mobilidade vertical propiciada pela educação é um instrumento importante para frear a violência, que você possa ter políticas públicas na cultura, que leve as pessoas a ampliarem sua capacidade de observação social da realidade, na área de mobilidade social, política, econômica, social, mercado de trabalho, ou seja, políticas que atendam à necessidade global das pessoas em condições vulneráveis. Mas o tempo para acabar com o racismo ainda pode ser longo. Não dá para você ter um prazo de quando você termina isso, mas há avanços teóricos importantes que devem ser considerados. O primeiro é a distinção entre preconceito, discriminação e racismo. O preconceito, a ideia pré-concebida,
é uma suposição da existência de uma raça superior a outra raça, que cria mecanismos sociais simbólicos para reproduzir essa suposta superioridade racial. Como é que você combate o preconceito? Fazendo um debate público, democrático, científico, na esfera pública, sobre os equívocos construídos a partir de suposições construídas no século XIX que não correspondem à realidade atual. O segundo aspecto é a segregação, a discriminação. É o fato de você ter localidades onde não tem negros, na educação, por exemplo, na política, em áreas consideradas nobres da sociedade, em função do preconceito racial e em função dos mecanismos de segregação. Então, como é que você combate isso? A partir de políticas públicas de cotas. Por isso começou-se a discutir no Brasil a necessidade de cotas. É importante destacar que essas políticas não são privilégios, são políticas de equidade social que têm por objetivo superar as desigualdades. Então, não é um privilégio, é um direito. O racismo ele implica a morbidade da população negra, a distribuição de valores, a distribuição de recursos, a distribuição de direito à vida, que independe das subjetividades ou dos aspectos pessoais. Como, por exemplo, nesse caso, você tem quase 56 mil mortos, segundo o último mapa da violência, e 77% são considerados pretos e pardos. Para que o racismo seja minimizado ou superado na sociedade, é necessário que você mude as condições materiais da sua reprodução, que você crie mecanismo de igualdade social, que você crie mecanismo de um Estado democrático, um Estado de direito, um Estado onde a diversidade possa ser respeitada e as pessoas passam a ser respeitadas pela sua participação social e cidadã. Em Bauru, o NUP, Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, será reativado. O NUP é um projeto desenvolvido pela reitoria da universidade desde 2003. É um grupo estratégico ligado à reitoria que tem por objetivo fazer o debate sobre a questão de pesquisa e extensão na universidade. Ele teve um momento de interrupção nos últimos 2 anos e nós retomamos agora. Para nós foi um problema sério nesses últimos 2 anos essa paralisia do NUP. Ele deixou de participar ativamente do debate sobre as políticas de cotas que a universidade adotou. A nossa universidade é a única universidade entre as 3 universidades estaduais aqui em São Paulo que adotou essa política. E estamos retomando também a nossa revista Etnos, que é uma revista importante, que ela tem bastante produção interna e externa. Ela é uma referência nesse debate, nesses últimos anos ela produziu bastante, uma periodicidade semestral. Nós estamos estudando uma transição. Ela deixará de ser analógica para ser digital. Ela terá uma pequena tiragem analógica, mas o grosso vai ser de uma produção digital. Então o NUP está numa nova fase. A ideia é que ele extrapole as suas fronteiras, que ele, além da pesquisa e da extensão, ele lide também com a questão do ensino, e numa nova plataforma, que é a plataforma digital, que, na nossa opinião, vai ajudar a cumprir melhor a sua tarefa e a sua função. As principais revistas hoje que nós temos hoje de divulgação científica estão numa plataforma digital. Nós queremos que o NUP se coloque nessa condição para poder participar do grande debate nacional e internacional sobre a questão racial. É necessário que nós compreendamos que o racismo não é um problema dos pretos e pardos, é um problema da sociedade brasileira, que todos nós perdemos com eles. Perdemos talento, perdemos inteligência colaborativa, perdemos participação política social, perdemos inovação, perdemos criação. Não é possível que você extirpe do processo de desenvolvimento social uma população que tem mais de 500 anos da sua digital no barro civilizatório brasileiro. Então, compreender isso é fundamental para a gente superar as mazelas sociais que enfrentamos hoje na sociedade brasileira. A seguir, paisagens sonoras são tema de pesquisa de doutorado do professor José Laranjeira. Fique ligado, Unesp Ciência volta já.
Paisagens sonoras são tema de pesquisa de doutorado defendida na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona. A tese é de José Laranjeira, professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru. O trabalho da tese, na verdade, ele surge de alinhavar processos de pesquisa dentro do grupo BRAC, a vinda do meu orientador ao Brasil para apresentar o trabalho na ANPAP e o encontro na ANPAP com outros pesquisadores, colegas meus, inclusive da Unicamp, que hoje estão na Unesp, como Rosângela Leotti, a Lilian Amaral, que também venho com certa sincronicidade reencontrando em diversos momentos significativos da minha carreira, tanto docente quanto artística. Então essa reunião, esse acontecimento de encontro foi fundamental para começar a alinhavar algumas aproximações de futuras pesquisas, né? O encontro se iniciou em Cachoeira, onde inclusive nós levamos o material teórico sobre a paisagem sonora e fomos realizar a primeira captação de som na cidade de Cachoeira e São Félix, na Bahia, tentando encontrar naquele momento também uma certa busca de sons originais do Brasil. Então nós fomos a rodas de samba em lugares onde se originou o samba. Nós fomos no candomblé, nos terreiros mais antigos, inclusive, que apareceram no Brasil. A gente teve o reencontro com sonoridades que vêm dos paralelepípedos de pedra na cidade, quando logo pela manhã, num sábado, por exemplo, chegam os agricultores da região trazendo a sua carga de produção em cima dos burrinhos, né? E gerando justamente sons e conversas, os sons das pessoas, as diversas instâncias sonoras, né? Muito ricas que a gente encontrou, inclusive a ponte que une São Félix e Cachoeira, que nós transformamos numa grande escultura sonora, captando a sonoridade num nível de inaudibilidade, porque na verdade nós conseguimos gravar sons inaudíveis ao ouvido humano. Então toda essa experiência acabou me rendendo muito material, né? Muito material sonoro, muito material conceitual, muito material teórico. Quando eu saí do Brasil, a minha tese falava em universo, né? Universo, mente e ação, as formas do pensamento criativo. Era o primeiro título da minha tese. Universo, mente, ação. Ou seja, a conexão entre a mente e o universo, gerando ação, ou seja, instalando o processo criativo para poder representar a nossa existência, a nossa vivência no plano artístico. E isso acabou sendo realizado de uma outra forma, né? Talvez muito mais objetiva, dentro do âmbito sonoro, dentro do âmbito ainda da tridimensionalidade, do som, da escultura. Ao participar do GIP, Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia, o professor Laranjeira encontrou uma forma de inserir Bauru em seu trabalho de mestrado. Participava dos encontros do GIP através do projeto Zonas de Compensação, da Rosângela Leotti, e o projeto Rua. Ia uma vez por semana e eu saía de onde? Eu saía do campus de Bauru. Bauru era muito forte, eu queria encontrar uma forma de colocar Bauru na pauta do processo criativo pessoal. E isso ficou, logicamente, que rondando, né, a minha mente.
Entre esses sons que eu considero os mais importantes estão justamente esses aí que estão de fundo aqui, que são os pássaros, né? Os pássaros, eles ainda são a sonoridade que está presente no ambiente de ordem especificamente natural, ou seja, fora eventualmente o que pode ser provocado pelo movimento das folhas, né? Ou vento. O som dos pássaros é a presença da natureza ainda que nos resta. Isso na cidade, isso em São Paulo, né? No meio da Barra Funda, você vê inclusive os ventivis cantando dentro da estação, que eu gravei, né? E aqui a convivência, inclusive no espaço do campo, sempre é com a passarada. Eu imaginei uma caixa sonora, poder transportar essa sonoridade dos pássaros como elemento imprescindível, né, para inclusive mensurar a qualidade do ambiente. Quanto mais pássaros estiverem cantando, melhor o ambiente está, em melhores condições ele se encontra. Nesse período, eu passando nas imediações da minha casa, próximo da favela, eu me deparei com uma mala, né, de marca, uma mala Benetton, totalmente quebrada e jogada de forma totalmente inadequada também. Essa mala, quando eu vi ela, eu imaginei ela contendo os sons, né? Ela sendo a caixa que eu estava procurando, que eu teria que desenvolver em termos de objeto, eu falei, tá aí. Aí eu convidei o Marcelo Paixão, que tinha sido meu orientando e com o qual tínhamos tido também experiências de percepção sonora, de percepção das circunstâncias do ambiente urbano. Quando a mala ficou totalmente restaurada, e já inclusive incluindo nela toda a aparelhagem sonora, eu pensei que o aspecto visual deveria receber talvez a colaboração de alguém que estivesse trabalhando a nível urbano, né? Um artista urbano, um artista que pudesse trazer também informação para qualificar mais o nosso trabalho. Aí eu convidei o L7M, o L7, que é Luiz Gustavo Martins, grafiteiro daqui da cidade de Bauru, que ele tem uma característica na sua obra de sempre reproduzir rostos humanos e pássaros. Trazendo esses artistas, eu estava também mantendo a pauta do trabalho coletivo, do trabalho colaborativo, num processo de criação que visa trazer, como sempre, né, o artista se propõe, reflexões a respeito dos elementos que ele emprega, das questões que ele aborda, né? A seguir, vamos falar sobre o livro Política, Relações Sociais e Cidadania, com o professor José Antônio Segato. Unesp Ciência volta já! O livro Política, Relações Sociais e Cidadania, que é uma publicação conjunta da Fundação Astrogildo Pereira, Fundazione Instituto Gramsci e editora Contraponto, foi desenvolvido a partir da tese de livre docência de José Antônio Segato, professor titular da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Ele é um conjunto de ensaios que foram apresentados em congressos, seminários, palestras, e depois foram publicados em revistas, periódicos, depois reelaborei esses textos e fiz essa coletânea com esse conjunto de artigos que tem uma certa unidade, um fio condutor que dá uma unidade, que o tema central dele é
os direitos de cidadania e a democracia, ou ainda como os direitos de cidadania no Brasil sempre foram restritos e a democracia também sempre foi limitada. O período mais longo da democracia no Brasil é o período recente, dos anos de 85 para cá. Nós tivemos uma grande conquista que foi a Constituição de 88, onde os direitos são muito avançados, como aos direitos civis, políticos e sociais se acrescentou, por exemplo, os direitos. Tem um autor italiano chamado Norberto Bobbio, chama direitos de terceira geração, que são os direitos femininos, os direitos da criança, do adolescente, do idoso, dos homossexuais, os direitos étnico-raciais, o direito do consumidor, que era uma coisa que... os direitos ecológicos, chamado da ecologia, da vida. E então nós temos um conjunto muito grande de direitos muito avançados. Só que, ao mesmo tempo que esses direitos foram sendo institucionalizados, se preservou todos aquelas institutos, cultura política, práticas pretéritas. O livro Política, Relações Sociais e Cidadania traz 7 ensaios sobre o Brasil e analisa o processo histórico brasileiro através de um enfoque sociopolítico. Os 3 primeiros ensaios, principalmente, eles fazem um longo apanhado dessa história dos direitos de cidadania e da democracia no Brasil, desde o início do século XIX até hoje. No 4º ensaio, eu trabalho mostrando como a CLT ela foi um grande avanço, com todos os problemas. Ela criou, inclusive, modernos direitos sociais, uma legislação trabalhista ampla e complexa. Só que, ao mesmo tempo, ela atrelou os sindicatos ao Estado. Aí, nos 3 últimos ensaios, eu trabalho a história, praticamente, do Partido Comunista Brasileiro, que é um partido que acabou. Ele entrou em colapso junto com o socialismo real, porque ele tinha uma relação umbilical com a União Soviética. Quando a União Soviética acabou, ele também desapareceu junto. Alguns teóricos do movimento socialista influenciaram alguns partidos políticos no Brasil. A política que o PCB adota a partir de 1958, que tem uma relação muito forte com a política do Partido Comunista Italiano, principalmente Togliatti e Gramsci, que foram 2 grandes teóricos do movimento socialista e que propunham a ideia de um socialismo como a construção da hegemonia política por parte dos trabalhadores, através de um processo de uma democracia progressiva. Diferente, por exemplo, daquela teoria da Revolução, que vinha da Revolução Bolchevique de 17, que bastava tomar o Estado e, a partir do Estado, se implanta uma ditadura do proletariado e impõe o socialismo. Então é uma coisa totalmente diferente, agora passando a valorizar a democracia. E um artigo final que é sobre o principal liderança política do PCB, que foi o Luiz Carlos Prestes, que foi um desses grandes heróis nacionais. E eu procuro mostrar que o Brasil também tem essa tradição de criar heróis, que é uma forma também de amesquinhar a prática da democracia, a cidadania, porque quando você tem heróis, você não precisa da participação. O herói faz por você.
Então se criou o Prestes, o Vargas, pai dos trabalhadores, depois o Jânio, que ia acabar com a corrupção, depois o Collor, o salvador da pátria, caçador de marajás, depois o Lula, e etc. O Brasil, de quando em quando, vai criando heróis. Quem que é o nosso herói hoje, professor? Hoje nós não temos. Nós estamos... Porque o Lula, que tinha sido transformado no grande herói nacional, também ficou com a imagem imaculada nos últimos anos. Saindo um pouco do contexto do livro, perguntamos para o professor Segatto sobre os movimentos sociais recentes. Essas manifestações, a meu ver, elas demonstram uma indignação de um setor da população, que é muito grande, só que eles não têm rumo, porque eles não têm direção, porque hoje as forças políticas, o PT perdeu a capacidade de liderança, e ele, inclusive, está sendo alvo dessa contestação, dessa manifestação de indignação, de descontentamento. O PSDB, que poderia ser uma alternativa, também não tem um projeto para dirigir essa gente. E o que eu temo, eu acho positivo, isso é muito importante, essa participação. Meu medo é que esses movimentos terminem em nada. E aí uma coisa pior, que possa aparecer algum aventureiro antidemocrático que possa ser uma alternativa para essa gente. Isso é um perigo, inclusive. Você pode ler essas e outras matérias no site da revista Unesp Ciência. É só acessar www.unespciência.com.br. Até a próxima!